O podcast Antes que seja tarde tem o patrocínio de Instituto Politécnico de Leiria e Grupo 9. Bem-vindos ao Antes que seja tarde. Temos connosco Irene Pereira. Bem-vinda. Quer começar por se apresentar, por favor? Chamo-me Irene Pereira, tenho 56 anos, sou professora e sou de uma aldeia da Mendiga. Professora de que? Português e francês. E sou de uma aldeia na Serra, com muito gosto, chamada Mendiga, e moro em Porto-Mós, mas ando, caio lá entre Porto-Mós e a Mendiga. Mas, a par dessa fixação de terra que a liga Porto de Mós, dessas raízes, a Irene é uma cidadã do mundo que tem andado por esse mundo. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, a Irene foi assim uma cidadã da serrana, assim agarrada à terra até aos 45 anos. E depois, aos 45 anos, por virtude de necessidades económicas, etc., pronto, saltei para dentro de um avião e fui para Londres dar aulas. Mas quando foi para Londres já tinha também uma carreira de autarca. Também. E pronto, isto é para ir mesmo lá atrás. Sim, tive 8 anos na Câmara Municipal de Porto de Mós. Como vereadora? Como vereadora, primeiro no poder, com o presidente José Ferreira, em que fui vereadora da Educação e da Ação Social. E depois 4 anos na oposição. Pronto, foram os 8 anos da minha carreira política. E então daí saltamos para Londres? Não, daí saltamos para o ensino público outra vez, de onde eu tinha vindo, quando fui para a política, e depois de estar alguns anos no ensino público, quando de facto as despesas começaram a apertar e os meus filhos, os dois, a estudar, e foi naquela altura de 2013, daquela crise grande, fui para Londres. Fui para Londres dar aulas. Não estive muito tempo em Londres, porque não gostei do clima nas escolas, do clima em si, e então depois fui dar aulas para o Médio Oriente. De Londres foi para o Médio Oriente? Exatamente. Como é que foi esse salto? Foram saltos difíceis. São decisões difíceis de tomar. É difícil deixar a casa sempre, para toda a gente, especialmente quando se tem 45 anos. Penso que quando se é mais novo será mais fácil. Mas foram saltos difíceis, foram 2 saltos para o desconhecido, mas que foram saltos para o futuro, para mim e para os meus filhos. Eu costumo dizer que estou grata às dificuldades que a vida me deu, porque eu, das dificuldades que a vida me deu, extraí sempre lições e isso traduziu-se em grandes melhorias para a minha vida profissional, afetiva, familiar. E nessa sua relação com o mundo foi, portanto, colecionando países, cidades, aldeias, a sua aldeia, onde volta sempre, como foi colecionando esses lugares como espaços de pertença. Hoje, quando olha para trás, quais são aquelas que identifica como as suas pátrias? Eu sou portuguesa, sou muito portuguesa, e dentro de Portugal tenho muito orgulho na minha aldeia, mas também sou muito muçulmana, também sou muito indiana, também sou muito paquistanesa, também sou muito marroquina, sou muito de todos aqueles amigos, de todas aquelas pessoas a quem tive o privilégio de contactar, de aprender, E americana também? E americana também, estava a esquecer dessa parte. Ideias pré-concebidas que eu tinha, antes de ter saído, e com as quais ainda hoje luto, porque me faz muita impressão, nas redes sociais, no dia-a-dia, perceber que as pessoas, como numa altura em que temos tanta informação, que as pessoas estão mais racistas, mais xenófobas, menos informadas, isso para mim é um choque. E é um choque, e embora eu tenha deixado de andar a debater determinadas coisas nas redes sociais, porque não adianta, mas na minha prática, no dia-a-dia, faço sempre os possíveis para partilhar o que é a minha experiência com muitas coisas, com muitas realidades que as pessoas falam
sem ter conhecido. Não quer dizer que nós não tenhamos um conhecimento da realidade, que não vemos, porque eu também não vi o mundo todo e tenho a minha opinião sobre outras coisas, mas quer dizer que nós temos que formar a nossa opinião de uma forma cuidadosa e baseada em factos. E onde é que constatou, onde é que ficou mais chocada com a discriminação? Nós estamos sobretudo a discriminação de mulheres. Nós hoje estamos a gravar esta nossa conversa no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Nesses locais, nas Arábias ou em Londres, na Mendiga ou na América, onde é que sentiu maior discriminação das mulheres? Eu, embora tenha vivido num país muçulmano, mas vivi num país muçulmano que é, se calhar, o país muçulmano mais ocidentalizado, que são os Emirados Árabes Unidos. Toda a gente conhece o Dubai. Aí não senti... Eu, enquanto mulher portuguesa que viveu no Dubai, não senti qualquer discriminação. Não senti que as mulheres emiratis, e eu estou-me a falar as mulheres dos Emirados, tivessem amarras no sentido em que, profissionalmente, imensas mulheres à frente, eles incentivam muito as mulheres a estudarem, terem posições de liderança, há montes de mulheres emiratis que são pilotos, que são engenheiras de aviões. Agora, por exemplo, uma coisa que nos pode, para nós para nós é um não aceitamos, ou não cabe no que é a nossa abrangência de liberdade, é, por exemplo, os casamentos ainda serem arranjados. Em todos estes países, os casamentos são arranjados. Mas eu tenho que dizer que... E são arranjados... Entre famílias... Tanto são arranjados... Tanto as mulheres são vítimas disso como os homens, é? Sim. Isso é igual. As famílias, imagina, as famílias arranjam entre si. Não é que eles sejam obrigados a casarem. Depois eles têm um tempo para se conhecer e podem não avançar com o arranjo que foi feito. Mas eu uma vez estava a dar uma aula lá e houve um aluno do 8º ano, que eu penso que era paquistanês, que me perguntou... Ele andava aulas ao secundário, ao era? secundário, que me perguntou, Miss, o que é que você acha que resulta melhor? São os casamentos arranjados ou os casamentos por amor, como na Europa? E eu fiquei ali metida em trabalhos e eu disse logo. E eu ali arrependidamente disse, olha, eu acho que podem resultar todos. E podem falhar todos. Porque os casamentos por amor, a taxa de divórcios é grande. As pessoas casarem de livre vontade com quem escolhem não é um garante que o casamento tenha sucesso. E a mesma coisa para os casamentos arranjados. Mas pronto, nessa parte, embora não seja uma coisa obrigatória, os pais ou os irmãos, relativamente às irmãs, têm um amigo que acham, embora não seja obrigatório, pronto, será qualquer coisa que nós, à partida, não cabe muito na nossa visão de vida e de igualdade. Mas os homens são igualmente forçados, entre aspas. Forçados, entre aspas. Mas eu conheci emiratis casados com mulheres ocidentais e conheci também homens emiratis casados com mulheres ocidentais. Mas falávamos de onde é que se sente mais discriminação? É na Mendiga ou é nos Emirados? Eu acho que eu não sinto... É assim, a discriminação é uma coisa que se sente um bocado em todo lado, que está inerente ao papel da mulher em geral. Está inerente a estas sociedades, que foram sempre sociedades lideradas pela parte masculina. Mas isso é em todo lado. É na Mendiga, ou é em Porto de Mós, ou é em Leiria, ou é em Portugal. Mas não senti que lá fosse pior nesse aspecto. As diretoras de escolas, diretores de escolas, não senti que fosse pior. Eu sinto que essa discriminação pode existir, nunca a senti na pele. Nunca a senti na pele. E, portanto, não considero que lá seja pior. E atenção, que estou a falar de um país que não é o típico país... Não é o paradigma. Não é o paradigma, pronto, dos países muçulmanos. Nós temos o Afeganistão e o Irão e, infelizmente, em que as mulheres são extremamente discriminadas. Não estou a falar desse tipo de países, não estou a elogiar esse tipo de... Eu vivi numa realidade que é um bocado uma bolha, relativamente ao resto. Dentro daquela zona, sim. Cá em Portugal também continuamos, enfim, com uma realidade em que as mulheres, por exemplo, na política, têm uma dificuldade maior no acesso aos lugares. Há mesmo a questão das cotas. Como é que vê a participação das mulheres nas autarquias, por exemplo, que conhece bem?
É assim, eu acho que os homens têm um bocado aquela coisa do grupo, não é? Aquele grupo. E eu, quando comecei... Funcionam como tribo, os homens. É isso que sente? É. Eu, quando comecei... Ao contrário das mulheres? Ao contrário das mulheres, sim. Eles... Há um sentido de tribo masculino. Feminino não sente isso, é? Eu acho que os homens, quando é um grupo de homens... Eu era a única mulher. Quando comecei na Câmara Municipal, eu era a única mulher. Eram 7 vereadores, eu era a única mulher. E era engraçado porque eu sentia, e isto foi em 2000, foi há mais tempo, né? 20 anos, mas eu sentia que eles, quando tinham determinadas conversas, depois lembravam-se. Pronto, estão habituados a falar de assuntos, estavam habituados a falar de assuntos e a usar determinada linguagem que de vez em quando eles se lembravam que estava ali uma mulher, ficavam... desculpa, não sei o quê. Portanto, eu acho que isto ainda acontece. Acho que as mulheres têm conquistado lugares. Eu também não sou a favor. Acho que as cotas se tornaram necessárias porque as mulheres eram sistematicamente postas de parte. E ainda são necessárias hoje em dia? As cotas? Eu só não acho que as cotas sejam justas se uma mulher é convidada para preencher lugar só para fazer número e não pela competência. E nós temos muita mulher competente. Embora também as mulheres competentes e com voz e que gostam de exprimir a opinião também se possam tornar um bocadinho incómodas, não é? Porque eu acho que há mulheres que são convidadas, no fundo, para serem um bocadinho bibelôs. Fazem parte, são precisas, vêm os números, dizem isto. E depois para preencher cotas. Vamos lá convidar alguém que também não chateie aqui muito e que não levante muitas ondas. Em alguns casos, é a ideia que eu tenho do que acontece. E isso é mau. Eu acho que isso é mau. Isso é a vida dentro dos partidos, não é? Eu acho que isso esvazia, no fundo, que é a ideia de ter a mulher a participar. Mas, por outro lado, enfim, além dessa presença que se circunscreve ao cumprimento de cotas, como valor mínimo, não é? Verificamos que, por exemplo, ao nível das lideranças partidárias, das lideranças das listas candidatas a uma Câmara Municipal, que há um domínio absoluto, masculino. Quase absoluto masculino. Sim. São raras os casos de mulheres que estão à frente de autarquias. Infelizmente. O que é que isso revela da sociedade? Eu acho que revela que a mulher ainda hoje tem um papel... É muito mais difícil para a mulher assumir este tipo de papéis, porque a mulher continua a ter um papel preponderante em termos de lar, em termos de família, em termos de gestão do lar e da família. Porque continua a carga maior, 80% das vezes, não sei, isto não é uma percentagem, mas continua a residir na mulher. Da mulher é esperado que seja basicamente uma super-mulher. Que sabemos que os cargos públicos, e eu quando estive num cargo público, debati-me muito com isso, sabemos que os cargos públicos são muito exigentes. Ser presidente de uma Câmara Municipal, ser vereadora de uma Câmara Municipal, se for uma função plenamente desempenhada, não tem fins de semana, não tem horários, não tem... E estas coisas não se compadecem muito não se compadecem muito com aquele que ainda é o papel tradicional da mulher. As mulheres tiram os cursos, as mulheres têm os lugares de poder e depois têm também que continuar a exercer todas aquelas funções que ainda tradicionalmente lhes são atribuídas, por muito que os maridos às vezes sejam colaboradores. E o que é preciso mudar para isso não ser tão hermético como refere? Olha, eu já nem sei que receita é que se há de dar, porque as mentalidades, eu até estou um bocado desapontada, tenho andado desapontada nos últimos anos, porque se deram grandes passos, por exemplo, nos anos 60, nos anos 70, relativamente ao papel da mulher, a todas as coisas, as mulheres votarem, os contraceptivos, tudo isso, eu penso que neste momento em que se parecia que as coisas, seguiriam uma evolução lógica, eu penso que nós estamos a regredir. E eu, francamente, não sei, não tenho muita receita para isso, porque há informação, há formação, há acesso a tantas coisas e acho que estamos a regredir. Em termos dos direitos das mulheres, no mundo, muito especialmente, mas nós cá também temos uma lei. Uma coisa também é a lei depois, outra coisa também é o pôr em prática as leis. Em muitos casos no nosso país temos leis muito avançadas, mas que depois na prática não se colocam. Portanto, eu não tenho assim nenhuma receita. As mulheres têm que continuar a fazer o que elas sempre fizeram. A lutar
o dobro do que lutam muitas vezes os homens, lutar o dobro, trabalhar o dobro, para, no fundo, manterem os mínimos direitos. Também olhamos... Portanto, isso revela o quanto injusta está a sociedade, a exclusão que continua a existir. Quando nós olhamos para todos os estudos, verificamos então que continua a haver uma disparidade salarial, que as mulheres, no âmbito das famílias, fazem a maior parte das tarefas, na educação dos filhos têm a grande responsabilidade. Os homens ficam muito mal vistos em todas estas frentes. Olha, ficam mal vistos, mas vão se safando com isso. O que é que a sociedade tem que fazer para que os homens acordem? Olha, a sociedade somos nós. Sou eu. Somos todos. A sociedade somos nós. No nosso dia-a-dia, cada mulher tem que, no fundo... os homens, quer dizer... Os homens penso que só lá vão à má cara, não é? Porque eu penso que uma mulher é que tem que marcar... As mulheres têm que marcar muito bem o território. No lar. Não, isto é divisão de tarefas. Tu passas a tua roupa, eu passo a minha. E é difícil. Não é? É difícil para... Sobretudo, eu acho que também na nossa cultura portuguesa. Que é uma cultura, e eu isso também me apercebi, os Estados Unidos que são, eu sou casada com um americano, que conheci no Dubai, nós também, lá está, com aquela tendência que nós temos de colar etiquetas e julgar tudo. Eu costumo dizer, quando comecei a ir à América, vi a América que não aparece nas notícias. Filmes. Nas notícias, não, eu via dos filmes. A das notícias é muito má. E eu contactei com uma realidade de família e de amigos em que, de facto, essa parte, mas não é a realidade geral, como nós sabemos, em que, de facto, essa parte da igualdade, da partilha, da mulher ter voz ativa, estava mais à frente, pelo menos as pessoas com quem eu lidei, estavam mais à frente do que aquilo que eu sinto cá. Portanto, nos Estados Unidos, sentiu um caminho mais próximo da igualdade, é isso? Eu lidei, e os Estados Unidos neste momento estão partidos ao meio, como nós sabemos, estão mesmo polarizados. Eu lidei com a parte liberal, com a parte democrata, portanto, e eles acabaram por se segregar em grupos que basicamente não se misturam. Portanto, eu lido com a parte democrata liberal dos Estados Unidos, por seja, em que tudo isso acontece. Irene, tem sido muito agradável esta nossa conversa. Antes que seja tarde, o que é que a sociedade tem que fazer? O que é que nós temos que fazer? Nós somos a sociedade, para combater a exclusão, para que homens e mulheres não haja esta divisão, como se verifica ainda neste início do segundo quartel do século XXI. Eu acho que cada um de nós, no dia-a-dia, tem que lutar contra isso. Cada um de nós, no dia-a-dia, tem que lutar contra isso, com as nossas ações. Porque isto não vai lá com frases bonitas, nem com programas, nem isto vai lá com o papel que cada um pode ter. E cada um, em qualquer profissão, em qualquer estrato da sociedade, em qualquer circunstância, pode ter um papel. Eu hoje, por exemplo, tenho uma aluna que é moçambicana, mas é muçulmana. E pela primeira vez via com a cabeça coberta, no 9º ano. E eles iam a sair e aquilo bateu-me e eu disse, ela está a fazer jejum. E eu chamei-os todos para dentro. E disse, não, vamos aqui ver. Vocês sabem o que é o jejum, não sei o quê. Eles ouviram. Nós temos um papel, todos. De educar enquanto pais, enquanto colegas de trabalho. Não nos podemos demitir disso. Não podemos tomar a atitude mais fácil, que é voltar a cabeça para o lado às vezes, quando as coisas incomodam, quando dar a nossa opinião. E quando falo dar a nossa opinião, eu excluí as redes sociais. Falo no nosso dia-a-dia. Dar a nossa opinião. Na interação com o que está próximo. Na interação com o que está próximo, porque eu penso que é por aí o caminho. É por atitudes, por gestos. Não. Olha, tu sabes que se fizeres isto, tu sabes que isso não se faz. Tu sabes que não tratas assim não tratas assim uma rapariga, não tratas assim uma mulher. Pronto, eu acho que temos cada um de nós, nas nossas profissões, nas nossas casas, a educar os nossos filhos,
Cada um de nós é que tem que ter esse papel. Porque a mudança tem que vir de dentro. Está mais que visto que de fora para dentro Será difícil. Será difícil. Irene Pereira, foi um gosto grande e terminamos com essa sua mensagem final. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigada eu pelo convite, é sempre um prazer. E até uma próxima oportunidade. Até uma próxima.